Olá, pessoal. Bom dia. Agora tudo nos parâmetros. Tudo certo, todo mundo escutando a gente. Tudo bem, pessoal, com vocês? Muito obrigado Bom pela dia, turma. participação de todos. Estamos aí, eu e o Johnson. Mais um dia, mais uma quarta, né, John? Isso aí. E a gente adora fazer isso aqui, é muito bacana aqui. A gente tira muito feedback disso também, né, Johnson? Que é a experiência do dia a dia dos nossos clientes, que a gente pode passar para mais clientes para não passar por essa dor, né? Dentro dos produtos. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente, exatamente. Então, a gente está gostando muito de fazer essa série de webinars, exatamente porque a gente consegue passar um pouquinho do nosso dia a dia e como as soluções da Microsoft estão ajudando nossos clientes. E assim a gente consegue ajudar mais e mais empresas, né? Isso aí. Vamos lá então hoje falar do DLP, John? Simbora. Bora. DLP é um assunto que parecia ser pequeno, né? Pelo que a gente viu aí, agora a pouco vai dar um bom bate-papo hoje. Vai sim, com certeza. Deixa eu compartilhar aqui. Quando estiverem vendo minha apresentação, John, já dá um toque aí. Eu vi isso aqui. Tá aí? Beleza, tá. Beleza. Já tem uns Legal, caras pessoal. bonitos ali no lado e a Ah, apresentação no meio. é isso aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar, continuando aí a série de webinars da Latine, né, da camada de segurança Latine, hoje a gente vai falar do produto DLP, que é o Data Loss Prevention, né? Dia 20/10, quarta-feira, agora às 10 horas. Quem vai participar? Eu e o nosso querido Johnson. Vamos falar desse produto, exemplos, uso no dia a dia e como vocês podem implementar ele na sua empresa e como a gente vai ajudar a vocês implementarem isso na sua empresa, tá? Mais uma vez aqui, para quem não conhece a Latine é um parceiro Microsoft CSP, então é o Cloud Solution Provider. A gente vai conseguir ajudar vocês não só no licenciamento adequado para o seu ambiente, como também na implementação das soluções, né? Todas as soluções que a gente vende são soluções em nuvem e você tem direito a atualizações, a tudo que acontece na plataforma, né? A gente vende o produto SaaS da Microsoft, por exemplo, que a gente está falando agora do Microsoft 365 e vamos entrar especificamente na solução de DLP. Aí, porque quem não participou dos outros é a primeira vez. Em 2021 foi um ano de conquistas para a Latine. A gente foi reconhecido pela Microsoft como ganhador, né, do Modern Workplace para América Latina e região do Caribe, como parceiro do ano, né, Libertadores é para esse nosso. produto. É isso aí. E é muito interessante esse prêmio porque exatamente é a confirmação de que a gente está no caminho certo, em realmente fazer a função de um CSP, um Cloud Solution Provider, né? Que é ajudar o cliente no licenciamento correto, adequado para a solução que ele precisa e na adoção dessas soluções. Que aqui a gente já falou algumas centenas de vezes, né, Johnson? A gente não faz implementação, não faz treinamento, a gente faz a adoção das soluções para o seu ambiente, que é diferente. Então a gente entende a necessidade do cliente, entende o que ele precisa naquele momento e o que ele precisa ao longo da jornada dele, né? E vai implementando cada solução de acordo com budget, necessidade, segurança. Legal? Perfeito. Beleza, continuando aqui. A agenda de hoje. O webinar de hoje vai ser sobre DLP. Como vocês já estão acostumados, vamos fazer a parte de apresentação. Perguntas, fiquem à vontade, tá, pessoal? No YouTube, em qualquer lugar, a gente vai respondendo aí todas as perguntas de vocês. Tá a Jéssica aqui na moderação também, ela avisa a gente das perguntas. Vamos pro fechamento e os próximos webinars, tá? A gente já falou aí, quem é a primeira vez que tá no webinar da Latina, dessa série a gente já falou do Azure AD, já falamos do Intune e hoje vamos falar do DLP. E tem o próximo que é o Azure Information Protection, que também é fantástico, eu adoro essa solução da Microsoft. Legal? Então vamos lá. Ontem você fez imersão de AIP, né? Com o Exato, exato. cliente. Você pode fazer a mesma coisa na próxima live, só 4 horinhas. Só que lá era já em contexto de projeto, né, pessoal? E foi o quê? 4 horas e meia, mais ou menos, né? Porque eu Quase com tinha que treinamento. entender, exato, eu tinha que entender exatamente as necessidades do cliente. Aí que entra essa questão, não adianta chegar, DLP é isso, ou AIP é isso. Tá, mas como eu uso? O que está sendo aplicado no mercado? Qual a melhor prática para usar essa solução da Microsoft?
Esse é exatamente o nosso objetivo. É fácil você pegar a documentação da Microsoft, ler e ir clicando o botão dentro da solução. Não é assim que funciona na vida real. Na vida real, você tem que entender o contexto, entender o cliente, entender a necessidade de proteção dele, entender como isso vai afetar os negócios dele, né? Porque não adianta sair bloqueando tudo. Você tem que entender o comportamento para aplicar camadas de segurança no ambiente. Legal? E esse é o principal ponto pelo qual alguns clientes acabam criticando ou tendo uma má impressão das soluções de segurança, porque às vezes nós, profissionais de TI, na ânsia de entregar logo uma ferramenta em funcionamento para o cliente final, esquecemos de conceitos básicos como levantamento da demanda, análise de requisitos, gestão de mudança e planejamento do projeto. Então, PDCA, toda aquela sigla bonitinha lá de gestão de projeto, gestão de TI e tudo mais, que a gente acha besteira, que muitas vezes a gente ignora porque pensa que vai atrasar a nossa vida, pelo contrário, nos salva de ter um retrabalho lá na frente, ou de ter um transtorno, ou de um cancelamento de um projeto. Então, a gente tem que pensar em cada um desses pontos. Por isso que temos recebido muitos feedbacks falando que a galera que assiste nossas lives gosta dos exemplos práticos que a gente dá. Exatamente porque não é só apresentar um produto, vender um licenciamento, é entregar uma solução como um todo, pensando em todos os critérios, todos os sentidos e escopo que aquela solução vai entregar para o seu cliente. E complementando o que o Johnson está falando, cenário que a gente pega aqui, putz, de 100, de 10 clientes, 5 ou 6. O cliente foi lá, comprou o Microsoft 365, o Business Premium, ou o Microsoft 365 E3 e E5, e não usa nada da solução da Microsoft. Tá com uma Ferrari, mas não tira da garagem, né? Então não adianta só comprar a solução. Você tem que entender como ela funciona, entender o seu negócio e colocar cada camada de segurança para operar. E é isso que a gente faz aqui dentro da Latine. Exatamente secar, né, Johnson, tudo que tem na solução que o cliente compra para ele poder usar 100% da solução. Exato, é isso mesmo. Vai lá, fica à vontade. Fechado. Bom, pessoal, então qual que é a ideia aqui desse nosso bate-papo de hoje? É não somente dizer o que significa o DLP, o que ele faz de forma superficial, é te ajudar num planejamento para entender como que você vai usar o DLP e como que ele vai te orientar ou te ajudar numa correta identificação de quais dados da tua organização são sensíveis. Quais dados você precisa monitorar e proteger para talvez evitar um vazamento acidental ou um vazamento intencional? E como que você vai configurar essas políticas? Porque eu não vou lá criar uma única política padrão e colocar para funcionar tchau e bênção. Não, você cria algumas políticas de exemplos de acordo com o grau de sensibilidade e tipo de informação que você está protegendo e para qual departamento, porque você pode aplicar isso a determinados grupos ou não, tá, na tua política. E aí sim, você primeiro testa a política para depois monitorar como ela vai funcionar e, enfim, realizar a entrega para o usuário final e também dar um treinamento para ele aprender a usar aquilo, usando as dicas de políticas que vamos falar mais à frente, para aí sim você ter um contexto, uma abordagem de proteção ampla a nível 360, pegando cada um dos pilares possíveis no uso dessa solução. Exatamente, complementando o que o Johnson está falando. O processo de identificação é tão importante quanto a proteção. Por exemplo, um projeto de DLP, pelo menos na nossa metodologia, a gente nunca começa com bloqueios. A gente sempre começa com identificação e monitoramento do ambiente. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode ir lá, por exemplo, no DLP, monitorar vazamento de informação como CPF, tá? Esse é bem interessante. Estão pedindo bastante para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, por onde trafegam esses CPFs dentro da sua organização, no contexto do Microsoft 365? E aí, o importante também é que a gente está falando de dados sensíveis não estruturados, né? Então, esses dados não estão em bancos de dados. Eles estão dentro de arquivos, dentro de um e-mail, dentro de um chat do Teams, dentro do SharePoint, dentro do OneDrive, estão em todas as soluções da Microsoft, né? Então, a gente precisa monitorar esse ambiente e identificar esses dados sensíveis. Por exemplo, a questão do CPF.
Pode ser que alguém mande 5 CPFs por e-mail para uma outra pessoa do departamento. Pode ser que realmente ele precisava mandar aquela informação, ou ele está vazando uma informação do CPF. O que você precisa fazer primeiro? Monitorar o comportamento. E se aquela pessoa é do RH conversando com outra pessoa do RH que precisa passar essa informação? Entendeu? Não adianta você simplesmente bloquear, você precisa entender o comportamento. Então, sempre o projeto de DLP, a gente começa com a parte de monitoramento e identificação do ambiente, para depois vir com soluções de proteção, tá? Isso aí. Aqui as áreas de foco, né? O que a gente vem tratando há alguns dias está contemplado em todas as soluções da Microsoft. Então a gente já veio conversando. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. A gente já veio conversando da parte de identidade, gerenciamento de identidade. Falamos um pouquinho do Threat Protection, né, dentro do Microsoft 365. Semana que vem vamos falar do Azure Information Protection, gerenciamento de segurança e as soluções de compliance, que DLP é uma solução de compliance. Então você precisa ter todas essas soluções de forma integrada, trabalhando juntas, para ter um ambiente seguro. É o que a gente fala muito para os clientes, né, Johnson? Não existe bala de prata. Os caras até me zoam aqui já de tanto que eu falo isso com o cliente. Que às vezes pega o cliente que ele fala, não, juro para vocês, tá na reunião, ele fala, não, mas eu comprando esse produto, eu tô livre, tô tranquilo, tá tudo certo? É só Não, comprar a licença e atribuir, Thiago? é só comprar a licença e atribuir, tá tudo certo? Não, não. Tem algumas etapas a mais que a gente precisa fazer para manter esse ambiente seguro. E o mais importante é fazer toda a parte de monitoramento, né? Isso aí. E outro ponto importante, não adianta eu ter o licenciamento mais top, não adianta eu ter minhas políticas configuradas mesmo que parcialmente, ou e se estiverem incorretamente atribuídas eu vou ter um problema. E aproveitando o tópico ali de conformidade, se você começa a implementar um Office 365 e esquece de ativar a auditoria do seu locatário, do tenant, do seu cliente ou da sua empresa, você começou errado, porque na hora que você precisar auditar alguma ocorrência ou fazer alguma análise de conformidade ou uma descoberta eletrônica sem que a auditoria esteja habilitada na tenant, você não vai encontrar o que você precisa. Ou se você não tiver corretamente as suas políticas de retenção, suas políticas de proteção de informações e até mesmo de prevenção de perda de dados configuradas como deveriam, você vai ter problemas. Então, eu peguei um caso recente de um cliente que ele esperava que a solução fosse fazer milagre por ele. E tinha sido realizado um projeto a 4 mãos, em que o cliente só contratou o start, o kickoff do projeto e a configuração das políticas base. E aí, o analista de TI dele foi treinado para tocar toda a operação, todo o resto da configuração, homologação, até auxiliamos ele na homologação de alguns tópicos. E depois ele falou: agora deixa comigo que eu estou livre para voar. Beleza. Um belo dia teve um incidente no ambiente, inclusive isso foi semana passada. Ele me chamou desesperado no sábado pedindo apoio emergencial porque ele não tinha terminado de criar o plano de ação dele para remediar aquela situação, aquele incidente de segurança que ele teve. E quando eu fui ver, não estavam habilitadas as opções necessárias para garantir uma análise daquela situação e garantir a entrega do resultado esperado pela gestão de TI dele. E isso é ruim, porque a empresa pode pensar que investiu financeiramente numa solução que não cumpriu, não entregou o que prometia, que não é o caso, ela só não estava corretamente configurada dali, da fase de homologação em diante, quando colocaram em produção, não fizeram o dever de casa como deveriam. Mas isso não foi ruim. Num primeiro momento, beleza, entrei na reunião com o cliente, o gerente de TI estava bravo, eu falei com ele, ó, me dá uma horinha, deixa eu analisar a situação, e aí eu vou te posicionando a cada 30 ou 60 minutos. Fica tranquilo que a gente vai resolver isso aqui rápido. Ou no máximo, dentro de 2, 3 ou 4 horas que seja, mas a gente vai terminar essa sessão de hoje, nesse sabadão, que eu gostaria de estar liberado tomando minha cervejinha com meu cunhado, mas eu vou resolver esse problema com vocês. E conseguimos resolver. Então, assim, planejamento é tudo, pessoal. É aquela regrinha lá do 80-20, né, Thiago? Isso também é importante e é válido para a gente que é de TI, né? Sim. Uhum. Exatamente, exatamente. Planejamento é extremamente importante. E num projeto de DLP também é importante. Você tem que planejar
tudo que você vai fazer para não impactar o usuário final e conseguir atingir seu objetivo, que é você monitorar o seu ambiente, entender como os dados sensíveis ou dados confidenciais é, é, se correlacionam com as áreas e com as pessoas e evitar o vazamento dessa informação. Isso aí. Isso. Aqui todas as soluções de Information Protection da Microsoft, a gente já nos outros webinars passou em cada um deles aqui, né? Aqui é só um quadro para mostrar tudo isso e falando aqui o Office DLP é uma das soluções, ó. Tá aqui, exatamente para você prevenir a perda de dados no seu Exchange Online, que é o seu e-mail, no SharePoint, no OneDrive, e agora tem também o DLP para Endpoint, que é o último lançamento da Microsoft. Tá? Então esse é um produto bem legal, que ele vai evitar vazamento de dados a partir do Windows 10. Ele não precisa estar mais no ambiente do Microsoft 365. Desceu o nível agora para a parte da máquina do usuário. E todas as soluções trabalham com a parte de detecção, classificação, proteção e monitoramento do seu ambiente. Legal? Lembra que a gente falou lá de condicional de acesso? Tá ligado a isso aqui, ó. Você fez a parte de monitoramento do ambiente, falou, opa, vamos ver como funciona condicional de acesso, o que eu vou trabalhar dentro do meu ambiente de condicional de acesso. Não adianta ir lá e bloquear. Só do IP da empresa vão acessar a informação. Não, pô. Mas o cara agora está de casa, tem um que está de outro país. Como é que eu vou trabalhar minhas políticas de monitoramento, né? De condicional de acesso? Primeiro eu vou monitorar. Detectei os comportamentos, vi como funcionava a minha empresa. Agora eu classifico isso e protejo. E esse ciclo vale para todas essas soluções aqui, tá, pessoal? Isso daqui é o mantra, né, Johnson? Isso aí. Monitoramento, detecção, classificação e proteção do ambiente. E é outro que cola no PDCA. Você planeja, executa, certo? Então, Sim. vai o planejamento, certo? Execução, a checagem e a ação. Então, você vai manter esse ciclo vivo. Vai ter Exato. sempre ali um loop contínuo, porém aquele loop bom, né? Não um loop que derruba a sua rede. É um loop que garante a conformidade e segurança de vocês. Exatamente. Eu tenho uma Johnson, a pergunta aí gente. no chat, né? Isso é. Olá, Thiago e Johnson. Bom dia. O serviço da DLP está atribuído a todas as licenças ou é um serviço à parte? Jonathan Souza. Jonathan, ele pode ser adquirido como add-on, tá? Ou ele pode ser comprado dentro de um pacote do Microsoft 365. Por exemplo, ele já vem no Microsoft 365 Business Premium, E3, E5, que aí é o maior pacote, e nos outros você pode colocar como add-on, tá? Isso aí. Eu acho que foi no outro webinar que a gente mandou pro pessoal, né, Johnson, o comparativo, e tem no nosso site também, tá, pessoal? De todos os produtos, a gente tem lá o comparativo que vocês podem ver cada solução que tem dentro de cada pacote do Microsoft 365. Tá? Isso. E aí, complementando aí, Jonathan, assim, o Thiago falou, né, que o Office 365 DLP é um add-on. Ele pode ser contratado como uma funcionalidade adicional para quem hoje tem só Exchange Online ou Microsoft Isso. 365 Business Basic ou Standard, mas quem já tem o Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3, Office 365 E3 também tem, né, Thiago? No E, Office 3, sim. e no Mas a gente Microsoft pode 365 confirmar aqui. E5 ou no Office 365 E5 também tem o DLP, tá? Business Premium para cima já tem o DLP. Abaixo disso, o DLP você contrata como funcionalidade adicional. Show. E aqui, Jonathan, a gente pega o link aqui e te manda, tá? Do nosso site. A Jéssica já veio aqui para a gente do comparativo, tá bom? Aí dá para ver cada um lá. Legal. Aqui só para falar um pouquinho, né, de como isso vem crescendo dentro dos tenants da Microsoft, né? Os usuários usando a parte de DLP, porque ele é interessante que o DLP vai te dar uma visão exatamente para você ensinar o usuário, que é a parte de adoção, né? Olha só, usuário, a gente vai te ajudar a mitigar esses riscos. Aqui tem um exemplo disso. Dentro de uma política de DLP, por exemplo, ele vai compartilhar uma informação que tem uma informação sensível lá dentro que você quer proteger. Você não pode deixar vazar essa informação. Se ele tiver liberado para compartilhar aquela informação, ele vai ter aqui um aviso. Ó. Você está compartilhando uma informação sensível. Ó, dica de política.
esse item conflita com uma política da sua Sua organização. organização. Isso. Até Então que você Johnson eu já tenho isso, hein? olha só, hein? Então a gente tem várias e várias em todos os aplicativos da Microsoft essa notificação para os usuários. Lembra? Porque a gente precisa monitorar o ambiente, entender comportamento, detectar esses comportamentos e aí o que a gente prioriza com o cliente. Não faça nenhuma ação de bloqueio ainda, entende comportamento. Depois de entender comportamento, você coloca essas dicas de política. E depois da dica de política, você vai ver como os usuários estão trabalhando esses dados que não podem vazar, aí você começa com políticas de bloqueio se for necessário, tá? Isso aí. E assim, você consegue testar essas políticas antes, tá? De colocar em Exato, produção exato. para ver o resultado, ou testando o seu usuário da TI, enfim, já depois você não ter surpresa na hora de colocar em produção com o usuário final. Isso. Na parte de detecção e classificação, é interessante que a Microsoft já tem pronto ali, ó, mais de 80 tipos de informação sensível, mais de 40 políticas que são comuns do mercado. Então, por exemplo, já tem pronto lá uma política para CPF. Então, como é que funciona uma detecção para o DLP? Imagina que você tem um documento, tá? E esse documento tem um CPF lá dentro, ou uma lista de CPFs. A Microsoft não vai ver exatamente número, 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 ponto, número, 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 ponto, número, 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 traço, número, número, para a composição do seu CPF. Não, ele vai ver independente do contexto de como está digitada aquela informação. Então, se você tem um CPF que está todo junto, os dados, sem os pontos, sem traço, ele vai identificar também. Tá? Então, ele vê exatamente a composição para formar um CPF e dentro dessa composição ele vai vasculhar isso dentro dos documentos, dentro dos chats, dentro do e-mail para ver esse comportamento de vazamento de dados. E você pode é, mexer em como ele vai ser sensível ou não para achar aquela informação. Por exemplo, se dentro de um e-mail tem um CPF, para a sua empresa, para o seu tipo de negócio, pode ser que a pessoa não está vazando aquela informação. Então o DLP não vai fazer nada, ele só vai estar olhando ali, tem um CPF, eu não vou fazer nada. Mas se tiver a partir de 5 CPFs, dentro de um chat, dentro de um e-mail, de um documento, opa, é melhor eu olhar com mais carinho para isso, porque pode vazar essa informação. Então eu posso tomar várias atitudes, como por exemplo, aí na Microsoft 365 E5, tá? Esse é específico. Eu posso colocar uma classificação de documento automática se ele detectar um CPF dentro de um documento. O usuário pode estar abrindo esse documento ou ele pode estar formatando esse documento no momento. Caiu uma lista de CPF, automaticamente criptografa aquela informação, tá? Então vocês podem ver agora que eu misturei o DLP junto com o Azure Information Protection, que é o produto da próxima sessão. Então, políticas de DLP podem estar ligadas a políticas de criptografia do Azure Information Protection. Legal? E o bom é que já tem os nossos modelos padrões, né, Thiago? De Sim, CPF, CNPJ, RG, cartão de crédito, tudo pré-configurado e muito fácil de se criar uma política inicial para fazer o teste. exatamente. Aqui um pouquinho da tela, a gente já vai mostrar aqui alguns exemplos também direto no portal. Desculpa, Daniel, qual a sua pergunta aqui? Ele colocou mesmo licenciamento. Daniel, você provavelmente estava falando ali que eu estava falando do DLP junto com a IP, né? Quando eu falo DLP junto com a IP, eu já estou falando do pacote do Microsoft 365 a partir do Business Premium, que nele vai ter todas as soluções dos webinars passados. Vai ter o Intune, vai ter o Azure Information Protection, Azure Active Direction, Azure Active Director, DLP, tá? Toda a solução. Ah, beleza, E, Daniel, show. Daniel, não tem, a gente tem caso de cliente aqui que usa Microsoft 365 Basic e Microsoft 365 Business Standard e contrataram à parte o DLP e o AIP porque não precisavam das outras funcionalidades de AD Premium e Intune que tem no plano Business Premium. Então, dá para fazer um combo ali, de acordo com o Isso. que você e seu cliente precisam, sem onerar muito o orçamento da empresa. Isso, por exemplo, para clientes que têm o plano Basic ou E1, vale a pena colocar o pacote MS, Enterprise Mobility Security,
que Boa. já vem com as soluções de proteção. Com Exatamente para exceção, tá, você Thiago? anexar, exceção do DLP. Você precisa Isso. colocar a parte e o Windows Defender também. Aí a gente entra naquela questão, né, Johnson? Será que ele precisa agora? Então, tem que compor, tá, Daniel? Uhum. É muito bom isso, porque quando a gente está montando o projeto com o cliente, a gente vai fazer exatamente todo esse rastreamento de qual o licenciamento adequado para ele. Ele pode ter 10 pessoas que precisam do Microsoft 365 E5, outras 55 pessoas que precisam de uma I1 mais EMS, e outros 1.000 usuários que precisam de um quiosque. Então, esse é um trabalho legal que a gente faz, que é exatamente entender a sua necessidade e colocar o licenciamento. Até porque na Latine o licenciamento você paga por mês e fixo em reais. E você pode ter flexibilidade para subir e descer o licenciamento na hora que você quiser. Então a gente inicia o projeto com esse licenciamento e implementa soluções. Daqui 3, 4 meses, opa, Thiago, lembra que a gente conversou lá atrás que eu sempre dou a visão do todo para o cliente, né? Então, olha, onde você pode chegar com a solução da Microsoft? E a gente faz um plano para chegar nesse mundo ideal. Um plano que pode ser de longo prazo, médio ou curto prazo, depende do investimento financeiro e da parte técnica que você precisa, né? Então, daqui 3, 4 meses, opa, agora eu quero subir o licenciamento do pessoal do financeiro que estava na Standard para o Business Premium. E aí coloca eles no grupo de segurança também no Business Premium. E vai adequando todo o seu ambiente, tá? Para estar 100% seguro. Beleza, Daniel? Boa. Perfeito, isso aí. Legal. Aqui, como faz essa configuração na parte de segurança e compliance, você vai escolher todos os locais que você vai monitorar com uma política de DLP. Ali a gente vê o SharePoint, o OneDrive, o Exchange, e você pode ter também o DLP para Microsoft Teams. Então, os chats dos seus colaboradores vão estar sendo monitorados para ver se cai em alguma regra de data loss prevention, prevenção contra a perda de dados. Sempre a gente está olhando da ótica aqui que, cara, eu não posso deixar essa informação vazar. Sempre, tá? É isso que a solução de DLP faz, para prevenir qualquer tipo de vazamento. Aqui o Johnson tinha falado, né? Os templates. Então a gente já tem vários templates, por exemplo, para a parte financeira, para a parte médica, privacidade de dados, e você pode criar novos templates, novos templates com políticas customizadas para o seu ambiente, tá? Aqui só como funciona, né, essa parte do DLP, como é que é a configuração. Parte aqui do admin, então você precisa ter direito à área de compliance do Microsoft 365, não lá na hora de configurar os usuários, aí outra dica que a gente sempre fala em todos os webinars, né, Johnson? Primeiro, todos os administradores do tenant precisam ter no mínimo MFA, 100% deles. E Yeah. o ideal, estender tudo isso para todos os usuários também, tá? E é esse admin que vai fazer uma configuração da política de DLP, tá? Ele vai ficar dentro das policies unificadas e vai prover o rastreamento dessa informação através de todos os workloads do seu ambiente. Então, quando dentro do Exchange vira uma mensagem com o CPF, ele vai checar se tem uma política e vai falar, opa, o que essa política pede? Só para avisar o usuário que tem um CPF dentro do documento. Ou você pode chegar ao nível extremo, né? Bloquear o envio daquela mensagem, por exemplo, se tiver um dado sensível, tá? Aí vai depender exatamente de todo aquele processo que a gente falou de levantamento do projeto, quais os objetivos e onde o cliente quer chegar com a solução, tá? Isso aí. E o bom, né, que dá para atender ali várias soluções de produtividade, né, Thiago? Ali embaixo tem até o exemplo das ferramentas às quais as suas políticas de DLP serão aplicadas. Sim, exatamente, exatamente. E aí, essa ó, até a parte, a imagem que o Francisco, né, nosso colaborador aqui, adora. Ele faz questão de usar nas reuniões de kickoff dos projetos que ele participa, seja projeto com ele realizando entrega ou com ele realizando apenas ou trabalhar quatro mãos com o cliente, ele usa uma apresentação em que aborda cada um desses pilares com atividades separadas num plano de ação definido também em cada um desses objetivos, visando facilitar na montagem do mapa mental para
uma execução de projeto mais tranquila. O Isso. Vinícius, tem Tem até duas perguntas aí, pergunta. né? Tem três, na verdade. Isso. Cadê? É correto afirmar que o DLP defende as empresas da Lei Geral de Proteção de Dados? É o Gabriel Fernandes. Gabriel, eu não usaria o termo defende, né? Mas sim, é uma solução que vai te ajudar a estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, não o termo, só pela questão do termo, tá, Gabriel? Porque na Lei Geral de Proteção de Dados, o que você precisa fazer? Evitar o vazamento de informações sensíveis. É exatamente isso que o DLP vai te ajudar dentro do Microsoft 365. Você vai definir as políticas para não vazar esses dados sensíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados, mas você pode usar também para outras soluções, como dados corporativos, né? Confidenciais que não podem vazar da sua empresa. Legal? E sim, a gente ajuda bastante cliente a usar o DLP para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Legal? Aqui o Francisco Cruz, o Chico aqui, ó. DLP, podemos considerar que seria equivalente a backup? Não, eu não vejo ele como equivalente a backup. Ele é exatamente para o contexto de proteção contra vazamento de dados sensíveis, tá? Para backup já entra numa outra seara, não é considerado backup. Aqui o Vinícius Carmos, consigo ter um administrador de regras de DLP que não seja um admin global? Johnson, eu vi que teve uma atualização e estendeu bastante lá os níveis de administradores, né? Você lembra de ter visto um só para DLP? A gente pode confirmar, tá, Vinícius? Mas se eu não me Eu tenho engano, que dar lá uma olhada. aparece para compliance, tá? Deixa eu Um olhar aqui. administrador de compliance, que ele vai ter acesso a toda a parte de compliance, não só de DLP, tá, Vinícius? Até porque nas políticas de DLP você pode integrar, por exemplo, com as políticas do Azure Information Protection. Legal? E se dá para usar algo ali dentro do RBAC, deixa eu até olhar aqui que eu acho que eu tinha visto uma documentação recente disso, ou uma postagem, não lembro. Deixa eu pegar aqui. Que tem lá uma documentação de permissões no Centro de Conformidade de Segurança, e uma delas fala sobre a DLP, tá? Tá o Vinícius aqui, o Vitor. Dá sim, aqui na empresa temos admin que não é global e apenas. Isso, até a última informação que eu tinha era o compliance inteiro, né, Vinícius? Você vai lá e tira de admin global e põe só o de compliance, mas ele vê todos os menus de compliance. Gabriel, Eu sua até dúvida, colei tá no ok? chat aqui um link Ah, para a Jéssica na reunião do Teams, aí ela vai jogar no chat aí do YouTube para vocês darem uma olhada para ver se isso atende, tá? legal. Gabriel, tranquilo sua pergunta? Francisco também, só deem um ok para a gente ou se tem alguma outra dúvida, tá? Vinícius, ok para você também? Vamos ver aqui do Pedro. Bom dia. É possível contratar os serviços de DLP para clientes que ainda utilizam o ambiente on-premises? Servidor de arquivos Windows Server 2016 interno na empresa? No DLP, assim, o Francisco em alguns projetos, o Thiago, eu já vi ele aplicar para alguns recursos locais, tá? Francisco, você que está aí no chat, consegue ajudar a responder essa? Que eu lembro que É, você estava testando com outro cliente, mas não lembro se foi para a estação de trabalho em 2.10 ingressada no Azure AD e isso, gerenciada pelo Intune. Foi isso, né, Francisco? esse que é o produto novo da Microsoft para endpoint, tá, Pedro? Aí, Pedro, a gente tem uma outra abordagem, por exemplo, quando a gente fala de Windows 2016 ou até o 2012, né? Você pode ter políticas, por exemplo, de classificação dos arquivos dentro desse ambiente de Windows Server, tá? Aí é um É. pouquinho diferente, a gente tem que integrar o DLP junto com Azure Information Protection. Isso, olha Sim. lá, o Vinícius está falando exatamente isso, Vinícius, que a gente colocou agora. Você usar o IP Scanner, é isso aí, você precisa ter no mínimo, o plano 2, tá, Pedro? Então a gente entra numa outra seara que é o Azure Information Protection, que a gente vai falar no próximo webinar. E eu estou Aí vendo sim, aqui você a vai escanear. documentação de introdução à DLP para endpoint. Tem ali até as licenças necessárias, tá? Licenças e permissões de Sim, funções necessárias para poder gerenciar esse recurso. Então, Microsoft 365 E5, conforme essa é no pesada. Microsoft 365 E5 Compliance e a governança e proteção de informações do Microsoft 365 E5. É realmente só licença top, não, que pode utilizar esse recurso, viu? Mas eu joguei o link aqui para a Jéssica, ela vai jogar no chat aí para vocês também.
Isso. Foram 3 links, Jéssica, se puder jogar lá no YouTube, avisa ela aí, Thiago. Legal. Só mais uma do Pedro aqui, do Miciano. Show. Muitos clientes ainda têm rejeição da nuvem, querem ainda ter o controle local. E a LGPD batendo na porta. Exatamente, Pedro, exatamente isso. A gente aqui faz muito projeto de migração do ambiente local para a nuvem. E aí, falando um pouquinho desse contexto, acho que é importante, Pedro. Boa colocação sua. Hoje, ter um data center no local, ter um servidor de e-mail no local, realmente, pessoal, não vale a pena. É um risco muito grande, mas inimaginável esse risco. Imagina, você tem que ter um profissional para dar manutenção em todo esse ambiente, você tem que se preocupar com segurança, com ar-condicionado, replicação desse ambiente, e todo dia tem ameaça nova. Você vindo para o Microsoft 365 e usando a solução da Microsoft em SaaS, tem lá 1 milhão de engenheiros da Microsoft, área de proteção, segurança, trabalhando para você para manter o ambiente seguro e no fim do dia você colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Com certeza você está com uma solução que está evoluindo conforme o mercado e conforme as ameaças evoluem também. Legal? Isso aí. Bacana. Só para falar um pouquinho mais desse slide, eu fico muito feliz em apresentar esse slide porque ele diz que a gente vai ter trabalho para o resto da vida, né? Porque é um trabalho contínuo, né? Detecção, classificação, proteção e monitoramento. E você volta tudo de novo. É cíclico, pessoal. Não existe almoço grátis. Não é colocar e acabou, não precisa fazer mais nada. É um As filho que você tem que ameaças. cuidar, né? Exatamente, as ameaças estão sempre evoluindo, os usuários estão sempre evoluindo também na forma de trabalho, em como colaboram com seus documentos, com seus e-mails, com as informações da empresa. Então, esse trabalho tem que ser contínuo, tá? E cíclico, sempre. Bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês Ô, agora. Thiago, até teve uma pergunta ali, é do Office 2010, você conseguiu pegar? Opa, não vi, Aí, ó, perdão. o Pedro Domiciano perguntou: é possível contratar o serviço da LP para clientes que ainda utilizam o ambiente on-premise? Não, essa você foi. Teve uma aqui que falaram do Office 2010. A Aqui, o Vitor. DLP conseguiria monitorar Monitorar aqui arquivos versões de mais versão. antigas do Office, Office 2010. Assim, ele não vai monitorar as aplicações no pacote Office 2000, em uso no pacote Office 2010, porque o 2010 não tem mais suporte, nem consegue se conectar mais ao serviço online da Microsoft, tá? Mas documentos gerados nessas versões e que estejam salvos no SharePoint, no OneDrive, ele vai conseguir pegar e monitorar na eventual tentativa de vazamento dessas informações, tá? É isso, né, Thiago? Exatamente, perfeito. Que aqui, Vitor, a gente tem que pensar no contexto. A gente não está monitorando o aplicativo, tá? E sim o arquivo que está abrindo no aplicativo. Então depende. Se você tem uma política de IP dentro da sua empresa, você não iria conseguir usar o Office 2010, porque ele já não tem mais suporte, tá? Então você tem que vir também melhorando as suas soluções, né? Aí tem que pegar o pacote do Microsoft 365 mesmo para ter a proteção total. Beleza? Bom, vou mostrar aqui para vocês rapidamente. A gente já está no horário aí estourando. O papo é bom demais, né, Johnson? Ah, E mano, já vai acabou? embora. Não. Já, Só mais já um vai pouquinho, acabar pô. já. 15 minutinhos só. Sim, vamos mais 10. Senão a Jéssica bate na gente aqui. Vou mostrar aqui para vocês a área de conformidade do Microsoft 365. Vocês já estão vendo aí o meu painel. E é bem interessante, ó. Aqui eu estou em conformidade do Microsoft 365. Aí quem perguntou lá da parte de segurança, né? Se o cara pode ter, uma pessoa pode ter acesso só à parte de compliance. É essa área aqui, tá? Que eu estou exatamente na conformidade do Microsoft 365. Ele pode ter uma permissão direta, onde eu tenho alertas, relatórios, políticas, catálogos e tá aqui o nosso carinha de prevenção contra a perda de dados, tá? Aqui é onde eu vou trabalhar minhas políticas. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho uma política de CPF que, de acordo com a quantidade de CPFs que a pessoa está tramitando no e-mail ou dentro de um arquivo, eu testo ela com notificação. Tá vendo que legal? Então você pode testar essas políticas dentro do seu ambiente. Ó. Uma política personalizada de origem racial que um cliente pediu. Eu quero monitorar exatamente questão de origem racial.
Então, a gente montou uma composição de palavras de origem racial, e essas palavras, dentro do contexto de um documento, de um chat ou de um e-mail, a gente vai fazer o monitoramento. Tá aqui, tá? Os locais que eu vou aplicar essa política, ó. Dentro do Exchange, dentro de sites do SharePoint, contas do OneDrive, mensagem do Teams, nos dispositivos, no Cloud App Security, nos repositórios, nos locais, tá? Então, ele vai fazer tudo isso e vai testar com notificações. E uma vez que você colocou essas políticas para trabalhar, você vai ver aqui o gerenciador de atividades. Rapidinho para mostrar para vocês. Que ele vai mostrar como está a aplicação dessas políticas. Ou seja, quando ele achar uma composição que bate com a política, ele vai te mostrar aqui no gerenciador de atividade. Esse gerenciador de atividade é para DLP e para IP, que a gente vai ver no próximo webinar, tá? Aqui, por exemplo, ó, como é o meu ambiente de teste, ó, tem milhões de labels aplicadas aqui que ele avisou. O Thiago aplicou essa label teste 2 lá no Exchange no dia 19. Foi ontem. Aqui. Vamos pegar aqui uma de DLP. Estão vendo aqui do meu lado direito, ó, regra e política de DLP. Opa, ó uma de CPF aqui, ó. Deu match numa regra de DLP, que foi um baixo volume de conteúdo detectado de CPF. A ação da regra, notificar o usuário, tá? Então, vocês vão ter todo o monitoramento do ambiente de acordo com as suas regras e políticas que vocês colocaram para a DLP. E aqui, o lançamento da Microsoft, que é o DLP para terminal, tá? Então, que seria direto para o dispositivo, onde você vai colocar várias políticas. Até mesmo políticas aqui, cadê? De Bluetooth, aplicativos Bluetooth não permitidos, porque pode vazar informação por um dispositivo Bluetooth, certo? Ele pode acessar a sua máquina e conseguir colocar um vírus ou até mesmo coletar informações dependendo do nível de permissão dele. Aplicativos não permitidos, exatamente para não vazar informação, e auditar a atividade dos usuários. Aqui também eu tenho uma parte de alertas. Uma coisa é gerenciar a atividade e outra é ver os alertas do meu ambiente. Que eu posso lá, de acordo com as políticas, cadastrar esses alertas. Ó, não tive nenhum alerta nos últimos dias, para me alertar do que está acontecendo dessas políticas de DLP, se está vazando alguma informação, como isso está acontecendo. Legal, pessoal? Aqui vocês estão vendo também, ó, já uma política que é pronta. PCI DSS, que é para a parte de cartão de crédito. Então, quando eu vou criar uma política aqui, só para mostrar para vocês rapidamente. Não, a Jéssica já está olhando aqui para mim assim com os olhos de águia. É o tempo, Thiago. Lembra que a gente mostrou para vocês lá? Eu posso começar com um modelo. Eu tenho um modelo financeiro, eu tenho um modelo para medicina, eu tenho um modelo para privacidade, eu posso personalizar uma política, tá? E eu vou trabalhar, vamos pegar aqui, por exemplo, financeiro, ó, dados da Áustria, Japão, tem do mundo inteiro aqui, ó. Então você pode vir aqui e pesquisar o que for importante para sua empresa, ó, GDPR, assim por diante. Deixa eu ver se já tem aqui, igual tem lá no outro. Ah, não está como LGPD. Vamos pegar aqui. Que aqui não vai aparecer o Brasil ainda. Mas a Microsoft estava no roadmap para ele já separar Brasil também. Deixa eu pegar aqui o de CPF. Ah, tá. Então não tem um modelo pronto para CPF. Então eu tenho que pegar lá dos modelos, não de políticas, mas sim de monitoramento. Aqui só para mostrar rapidamente. Ó, aí você vai escolher os locais para aplicar essa política. Aqui ele já selecionou tudo, né? Porque ele já vem por padrão, mas eu posso vir e tirar esse cara aqui. Criar, personalizar avançada, criar regra. Só para mostrar rapidamente para vocês, ó. Aplicar esta política ao conteúdo correspondente a essas condições. O conteúdo contém o quê? Aí você vai fazer cada política, cada condição, cada exceção, cada ação, se vai notificar o usuário ou não, se vai substituir essa informação e os relatórios de incidente. Então, poderia aqui, por exemplo, imagina que minha empresa está trabalhando num projeto revolucionário e que essa informação não pode vazar. Eu quero colocar aqui para vocês, no contexto que estão falando muito hoje só de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, só isso, mas não, o DLP e as soluções da Microsoft vão ajudar para muitos outros projetos. A gente tem aqui clientes que são empresas grandes, que às vezes
o cliente pequeno e médio, né, Johnson, não tem essa preocupação com a informação que é confidencial dentro da empresa. Em empresas maiores, a gente já tem uma maior preocupação, principalmente na parte de projetos e inovação. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, projeto X. Um projeto na minha empresa que eu quero monitorar se essa informação, como ela está percorrendo dentro da minha organização e se alguém tentar vazar, exatamente para proteger. Eu posso colocar aqui por conteúdo, todos esses tem que estar como projeto X, posso colocar E outro exceção. ponto, Thiago, que o pessoal pergunta é se tem que colocar aí uma regra única para todos os tipos de dados sensíveis. Não, né? Pode ser criadas várias regras para diferentes tipos Não, de dados sensíveis também. várias. Sim, sim. E é o ideal, você criar uma regra específica para cada um deles, né? Porque tudo vai depender do contexto e como você quer encontrar essa informação. Qual é a condição? Por exemplo, eu não coloquei que eu vou monitorar todo o ambiente, o conteúdo contém projeto X. Então, qualquer coisa que tiver projeto X em todos os produtos da Microsoft vai vir nessa política de DLP. Exceto se, aí eu posso colocar uma condição. Restringir aqui ações, perdão. Não aplicar essa regra ao conteúdo correspondente a uma dessas exceções. Por exemplo, por número, por quantidade de vezes que ele achar essa informação, e aí tem que vir configurando cada um deles, tá? A parte de notificação de usuário é bem interessante, ó, a ajudá-los a usar corretamente informações confidenciais. Aí, pessoal, entra naquela questão da adoção. Não adianta nada você simplesmente ir lá e bloquear. E o usuário nem sabe que aquela informação, ele sabe que foi bloqueada, mas não sabe por quê, qual foi o motivo. Porque você não fez a correta adoção da solução dentro da sua empresa. Então, para colocar uma solução de DLP, você precisa notificar os usuários e ensinar eles a usarem. Uma das formas é a parte de notificação de usuários, que aí é aquele lá que vai aparecer uma notificação falando, olha, esse documento que você está compartilhando tem uma informação confidencial. Toma cuidado ao compartilhar essa informação, ou dentro de um e-mail, ou dentro de um arquivo. Legal, pessoal? Bom, Johnson, fica à vontade para complementar. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Tem uma ali da Renata. Renata. É isso, Eu ela, caí, não sei se vocês falaram disso, mas serve como plano de contingência? Não entendi muito bem, Renata, o contexto aqui desse plano de contingência. Na verdade, o DLP vai te ajudar a evitar o vazamento de dados. Ele é exatamente políticas para você monitorar o ambiente para, se acontecer algum vazamento de informação sensível ou confidencial, ela não ocorrer, né? A pessoa pode até tentar, mas você vai ser notificado e aí você pode pôr uma política para isso não acontecer, tá? Se quiser explicar um pouquinho mais do que seria esse seu conceito do plano de contingência para o DLP, tá? Quando será a próxima live que vão comentar sobre a IP Plano 2? Pedro, fica de olho, que eu não sei se vai ser na próxima quarta ou na outra, tá? Ainda estão definindo a agenda. Legal? Bom, Johnson, vamos lá para os nossos finalmente. Pode isso aí. fazer o seu fechamento aí. Combinado. Pessoal, agradeço novamente a atenção, a apreciação. Tenho recebido algumas mensagens aqui, por isso que eu estou digitando a todo vapor aqui, agradecendo o pessoal que está mandando mensagem no particular no WhatsApp e também no Teams. E ou em caso de dúvidas sobre licenciamento, sobre planejamento para possíveis projetos, apoio com pré-vendas, pós-vendas, enfim, saibam que estaremos aqui à disposição de todos vocês, tá bom? A agenda está ficando lotada porque esse monte de live tem gerado bastante demanda, mas a gente tem um time comercial bem amplo à disposição e bem treinado para auxiliá-los em dúvidas que forem não tão técnicas. E o que for mais técnico, o pessoal do comercial vai direcionar vocês para o time de arquitetura. Isso, e a gente está aqui realmente para ajudar a entender o seu projeto e o seu uso, tá, pessoal? Então, contem com a gente para qualquer projeto na plataforma da Microsoft. Não só para o Microsoft 365, como também para o Microsoft Azure, tá? A nuvem da Microsoft. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço de coração, foi muito legal hoje. Muitas perguntas. Então, pessoal, podem contar com a gente, entrem em contato com o nosso comercial. A Jéssica mandou os links aí para vocês do DLP. Vai mandar também o, o site da Latine, tem nosso blog lá, tem bastante informação também. Muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia e até o próximo.
Tchau, Johnson. Tchau, Jéssica. Igualmente, Tchau, um abraço. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.